Abra sua Bíblia comigo. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 25. Abra sua Bíblia aí onde você está. Lucas, capítulo de número 10. A partir do verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Verso de número 33. Mas um samaritano que ia, em algumas traduções subia. Diga comigo: o samaritano subia. Diga mais forte: subia. Isso, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que demais gastares, pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite vai fazer menção a uma das aplicações que Jesus fez no desenvolvimento do seu ministério. Este relato que há pouco lemos está registrado apenas no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho este que foi escrito com o propósito de trazer informações mais apuradas acerca do ministério de Jesus. Como o próprio evangelista falou no capítulo de número 1, verso 4, que pareceu-lhe bem escrever esses relatos, para que Teófilo, aquele a quem ele estava escrevendo, conhecesse de forma minuciosa aquilo que ele já fora informado. Lucas está escrevendo para fortalecer aquilo que de Jesus já havia sido pregado. Lucas está escrevendo para fortalecer aquilo que de Jesus já havia sido falado. Mas embora fale do mesmo Cristo, da mesma cruz, por vezes dos mesmos milagres e das mesmas parábolas que os demais evangelistas, perceba que Lucas tem uma forma diferente de falar. Ele traz exclusividade no seu relato. Ele traz exclusividade acerca de algumas coisas e de alguns assuntos que Jesus escreveu. Lucas não faz isso para competir.
Lucas não escreve para se medir, Lucas não escreve para se destacar, ele escreve para acrescentar, ele escreve para somar, ele escreve para agregar, porque dentro de uma visão de reino, não é bom, não é lícito, não é puro ter motivações de fazer, de falar, de pregar, com o propósito de destacar a nossa vida e o nosso nome. Ele está escrevendo um conteúdo exclusivo, porque o céu tem exclusividade para você. Teve alguém que levantou a mão, eu vou aproveitar para liberar a palavra. O céu tem conteúdo exclusivo para você. Receba isso de mão erguida. O céu tem novidade para você. Essa agora é só para quem crê. Deus vai te dar mensagem que não deu a ninguém. Deus vai te dar revelação que não deu a ninguém. Deus vai te dar projeto que não deu a ninguém. Mas isso não é para o crescimento do teu nome, é para o crescimento do nome dele. Isto não é para o engrandecimento da tua história, é para o crescimento do nome dele. Tem alguém que concorda com isso, glória? Ele escreve para acrescentar, para somar, para agregar. Lucas vai trazer uma visão simples, uma visão humanista do Cristo. É por isso que ao introduzir este evangelho, ele vai falar acerca do anúncio do nascimento de Jesus. E olha o que está acontecendo aqui. Ele vai dar grandeza ao anúncio do nascimento de Jesus, mas vai dar simplicidade à sua chegada. Ele vai dar importância ao anúncio, mas vai dar desprezo à chegada. Ele vai dar riqueza ao anúncio do nascimento de Jesus, mas vai dar pobreza à chegada. O nascimento de Jesus, segundo os relatos desse evangelista, se deu da seguinte forma: é ele que vai dizer que o Senhor enviou o seu anjo a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha isso, a cidade que o anjo estava visitando se chamava Nazaré. Como que era o nome da cidade? Eu não ouvi. Nazaré. Nazaré era uma das cidades mais pobres e desprezadas da Galileia. A fama de Nazaré não era boa. A popularidade de Nazaré não era boa. Nazaré não tinha prestígio. Nazaré não tinha critério. A fama de Nazaré era tão ruim que quando Filipe encontrou Natanael animado, dizendo a ele: Natanael, a gente achou o Cristo. Este perguntou: e vocês acharam ele aonde? A gente achou lá em Nazaré. Ô Filipe, fala sério, porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o que está acontecendo aqui. Certa feita, Nicodemos, discutindo com os doutores da lei acerca de Jesus, disse: deixa ele pregar, porque não convém a nossa lei condenar antes que examine. Se o que ele prega é de Deus, ninguém para, mas se o que ele prega é doutrina de homem, cairá no esquecimento como outros. Os doutores da lei, ouvindo Nicodemos falar, disseram: Nicodemos, tu é doutor da lei, mestre na palavra, examina a escritura e verás que da Galileia até agora nenhum profeta surgiu. Olha isso, alguém está olhando para Galileia e está dizendo: não levanta gente boa. Alguém está olhando para Galileia e está dizendo: de lá não sai profeta, de lá não sai homem de Deus. Galileia não levanta, Galileia não respalda, Galileia não dá futuro a ninguém. Mas foi exatamente sobre esta Galileia desprezada, esquecida, desfavorecida, que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor foi enviado para visitar.
Oh meu Deus, eu tenho uma palavra de Deus para entregar sobre a vida de alguém. Haverá visita da parte de Deus naquela Galileia. Mas irmã, eu moro dentro de uma favela. Ele entra a favela dentro para visitar. Eu moro na última casa do morro. Ele sobe o morro para visitar. Oh meu Deus, pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão dele, segura. É o congresso mais animado de Salvador. Você sabia que ia ser assim? Veio porque quis, agora participa. Segura na mão desse jovem que está do teu lado, segura. Mas segura com vontade, irmão. Não segura a mão dele com preguiça, não. Segura com autoridade e com convicção. Aperte a mão dele levemente, até ele te dar um sinal de que está vivo. Porque quem está vivo reage. Quem está vivo tem glória a Deus na boca. Aperta a mão dele. Porque se esse crente que está do teu lado morreu, Jeová vai dar vida a ele aí agora. Vai dar vida a ela aí agora. Ele já deu sinal de que está vivo. Ele já deu sinal de que está crente. Então libera a palavra de Deus e avisa ele: Jesus está indo lá. Fala para o que está do outro lado: Jesus está indo lá. Fala para o que está atrás: Jesus está indo lá. Enquanto você está aqui, Ele está dizendo: eu estou visitando aquele lugar. Vai ter mudança. Eu estou visitando aquele lugar. Erga, Súria. Vai ter rebento. Sai da frente, Satanás. Jesus está indo lá. Jesus está indo lá. Jesus está indo lá. Vai ter visita da parte de Deus. Anima esse crente que está do teu lado e diz a ele: vai ter visita. Vai ter visita. Vai ter visita. Vai ter visita. Ele está indo lá. Só quem recebe a palavra. O Senhor enviou o seu anjo para Galileia, em uma cidade chamada Nazaré, na casa de uma virgem chamada Maria. E o anjo a saudou dizendo: salve, agraciada. Olha o que está acontecendo. Se tu não pega isso, meu irmão, acabou. Não pega mais nada. O anjo está dentro da casa de Maria. E pensa comigo: se Maria mora em uma cidade pequena, a sua casa é pequena. Se Maria mora em uma cidade pobre, a sua casa é pobre. Se ela mora em uma região desfavorecida, a sua casa é desfavorecida. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: tem um anjo dentro da casa dela, saudando e dizendo: salve, agraciada. Eu vou simplificar a palavra para você receber. O anjo está dentro da casa dela e está dizendo: Maria, tu és cheia da graça de Deus. A tua casa pode até ser pequena, mas é cheia de graça. A tua casa pode ser desfavorecida, mas tem graça de Deus na sala, tem graça de Deus no quarto, tem graça de Deus na cozinha. É por isso que tu lava prato no mistério com Jeová. É graça de Deus dentro da casa, porque a graça dele não depende de casa luxuosa. Ele atua na casa do rico, mas atua na casa do pobre também. Se tiver porcelanato no chão, ele entra, mas se for piso grosso, ele entra também. A casa é pequena, mas tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça de Deus. Salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres, bendito também será o fruto do teu ventre. Maria, você vai conceber, vai dar à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele vai ser grande. Olha isso, o texto vai dizer que quando Maria recebeu essas boas novas, ela pensava consigo mesmo e dizia: que palavra é essa? Porque Maria sabia que a sua casa era pequena, que o seu ventre era pequeno, que a sua estrutura era pequena,
Mas aquilo que estava sendo liberado para dentro da sua casa, aquilo que estava sendo liberado para dentro da sua casa, era coisa grande, era coisa extraordinária. Oh, meu irmão, me ajude a pregar essa noite. E fala com esse jovem pentecostal que está do teu lado. Diz a ele assim: meu irmão, vai ser coisa grande para casa pequena. Fala para ele: coisa grande para gente pequena. Só quem acredita no poder da palavra, levanta a mão para adorar, porque Jeová está mudando a história da tua vida esta noite. E está dizendo: eu vou fazer coisa grande. Eu vou fazer coisa grande. Eu vou fazer coisa grande. Eu vou deixar você adorar por 3 segundos, só por causa do que Jesus está fazendo. A casa era pequena, mas recebeu uma promessa muito grande. É assim que Lucas descreve o anúncio do nascimento de Jesus, bem como a sua chegada. É uma mistura de grandeza com simplicidade. O anúncio foi grande, o anúncio foi poderoso, mas a chegada foi simples. E é exatamente isso o que este evangelista propõe ao escrever acerca da vida e do ministério de Jesus. Simplicidade. Ele escreve a vida simples que Jesus tinha. Ele escreve como Jesus gostava de estar no meio do povo, pregando a palavra. Lucas vai relatar mais de 10 parábolas que Jesus ensinou. O que eram essas parábolas? A parábola era um ensinamento, era um estudo que os rabinos de Israel faziam. Era um recurso didático muito utilizado no Oriente Médio. E o propósito da parábola era simplificar uma verdade de difícil entendimento. Jesus ilustrou o reino dos céus através de uma parábola. Através de uma parábola, por quê? Porque o reino dos céus é um sistema complexo. Se Jesus falasse do reino dos céus, como o reino dos céus de fato é, ninguém compreenderia a sua mensagem. Mas ele simplifica a grandeza que é o céu em forma de parábola. E pregando dizia: o reino dos céus é como o semeador. O reino dos céus é como a semente. O reino dos céus é como um tesouro escondido dentro de um campo. Ele usava as parábolas para pregar, porque Jesus não queria ser conhecido pelas suas palavras, pela sua ciência, pela sua hermenêutica ou pela sua exegese. Jesus queria pregar a palavra e queria que as pessoas fossem alcançadas por esta palavra. É por isso que ele simplificava os seus ensinamentos através de parábolas. Pregou por parábolas, e a forma simples com que pregava alcançou as multidões. E é exatamente sobre isso, porque o evangelho não é complexo, o evangelho é simples, o evangelho não é inacessível, o evangelho é simples. O evangelho que Jesus pregou era um evangelho de simplicidade. O evangelho que Jesus pregou nunca foi um evangelho exclusivo, que alcançava apenas um público ou apenas uma classe. O seu evangelho era inclusivo, sempre tinha espaço e oportunidade para mais um. Ele pregava de forma simples, era assim que ministrava a palavra, e a forma simples como pregava atraía as multidões para ouvi-lo ministrar a palavra. É exatamente isso o que está acontecendo neste capítulo de número 10. Olha o que a Bíblia vai dizer: que um certo
doutor da lei. Repita isso comigo para eu saber se você está aí ainda. Diga: doutor da lei. Um certo doutor da lei o interrogou. E esse doutor da lei fazia parte do grupo dos fariseus. E os fariseus sempre foram um problema no ministério de Jesus. Jesus nunca pregou para afrontar fariseu, porque o seu alvo não era esse, o seu objetivo não era esse. Os fariseus gratuitamente se incomodavam com a mensagem que Jesus pregava, porque enquanto os fariseus viviam de aparência, de status, de arroba, de exposição, Jesus vivia na simplicidade, mas vivia na verdade. Enquanto os fariseus pregavam uma palavra que só beneficiava a sua vida, olha isso, para o povo eles pregavam a lei e o rigor da lei, mas para eles a graça e a maravilhosa graça. Aí Jesus entra no cenário quebrando o sistema. Jesus entra no cenário pregando a palavra. E quando tem pregação da palavra, não tem fariseu, não tem hipócrita, não tem demônio, não tem contendeiro que resista ao poder e à eficácia da palavra. Jesus pregava a palavra e ensinava o que os profetas ensinou. E enquanto os fariseus expunham as suas roupas, as suas posições, Jesus pregava a palavra e dizia: quando vocês vierem para o culto, quando tiverem acesso à presença, não rasguem as vossas roupas, mas rasguem o vosso coração. Jesus quebrava o sistema e pregava a palavra. Isso incomodava os fariseus, que a todo custo procuravam uma causa para prender e para condenar Jesus. Mas por mais que eles procurassem, eles não achavam nada. E não achavam por quê? Porque Jesus era bom em tudo. Ele era bom em exemplo, era bom em testemunho, era bom em graça, era bom em unção, era bom em autoridade, era bom em domínio próprio, era bom em poder de Deus. Ele era bom em palavra, era bom em graça, era bom em unção. Ele era bom no meio da rua, era bom dentro de casa. Ele tinha autoridade sobre tudo. Ele falava com os anjos e os anjos escutavam. Falava com o homem escutava. Falava com os demônios e os demônios escutavam. Ele tinha autoridade sobre tudo. Ele tinha autoridade sobre o homem. Ele tinha autoridade sobre as enfermidades. Ele tinha autoridade até sobre a natureza. Ele falou com o vento e o vento lhe obedeceu, se aquietou. Ele falou com o mal obedeceu e se acalmou. Ele falou com a figueira e a figueira obedeceu e secou. Até com a morte Jesus falava e Lázaro ressuscitou. Não tinha do que condená-lo, porque ele era bom em tudo, era bom em tudo, era bom em tudo. Mas os fariseus sempre estavam no culto. Olha isso. Não cultuava, mas estava no culto. Não levantava a mão para dar glória, mas estava no culto. Não participava, mas estava no culto. Não ia para cultuar, mas estava no culto. E Jesus não perdia uma oportunidade. Onde tinha fariseu, ele tome palavra, tome palavra, tome palavra, tome. É isso que está acontecendo aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer. Um certo doutor da lei o interrogou e disse: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: ora, você é intérprete da lei, como é que você lê? Qual é a forma que você interpreta? Ele encheu o peito de orgulho e disse: esse eu sei. Amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus disse a ele: parabéns, respondeste bem, faça isso e viverás. Mas a Bíblia vai dizer que ele, querendo justificar a si mesmo, olhou para Jesus e disse: quem é o meu próximo? Aí Jesus disse: já que você perguntou, agora eu vou lhe ensinar. Vou lhe contar uma parábola para ficar fácil o entendimento, tá certo? Escute o que eu vou lhe contar e é você quem vai me dizer quem é o próximo. Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. É muito importante o que está acontecendo aqui, porque parece uma informação aleatória, mas nesse versículo há um abismo e uma escolha que trouxe prejuízo e danos à vida daquele que tomou a decisão de sair de um lugar que nunca deveria ter saído. Olha o que Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó. Os estudiosos dizem que havia uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Jerusalém ficava em cima e 30 quilômetros abaixo Jericó. Jesus está contando e está dizendo que este homem tomou a triste decisão de deixar o ambiente celestial, de deixar Jerusalém, que é terra de aliança, de deixar Jerusalém, que é terra de compromisso, e descer para Jericó, que era lugar de facilidade. Este homem tomou uma triste decisão. A distância de Jerusalém para Jericó não era longe, mas o que está em questão não é a distância que separava essas cidades. O problema é onde ele estava e onde ele decidiu ir, porque um passo longe de Jerusalém pode trazer danos e prejuízos irreparáveis para as nossas vidas. Não importa se andou muito, não importa se andou pouco, qualquer afastamento de Jerusalém traz prejuízo e danos para as nossas vidas. Jesus vai relatar o que aconteceu com este homem e diz: ele saiu de debaixo da cobertura. Em Jerusalém ninguém batia, em Jerusalém ninguém açoitava, em Jerusalém ninguém defraudava. Mas uma vez que ele saiu de Jerusalém, ele foi pego por salteadores que o espancaram e o deixaram meio morto. Essa é a primeira parte da história. Jesus continua a pregação e diz: ocasionalmente, diga comigo, era uma ocasião. Jesus disse: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Olha o que está acontecendo aqui. O que Jesus está ensinando é: o que este sacerdote está fazendo não é normal. O caminho que ele está pegando não é comum. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. O sacerdote estava usando um caminho que não era para usar. E vendo aquele homem que era judeu,
passou de largo e não deu a ele a assistência necessária. Este sacerdote não representa apenas uma pessoa. Este sacerdote representa um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, por quê? Porque pela função que ele exercia, ele devia prestar auxílio e socorro ao seu semelhante. O problema deste sacerdote era que ele tinha título, mas não tinha serviço. Ele tinha título, mas não tinha serviço. Ele estava onde deveria estar, mas não estava fazendo o que deveria fazer. Eu vou liberar a palavra, porque tem muita gente que tem título, que tem fama, que tem posse, que tem status, mas não tem serviço. Eu tenho uma notícia não muito agradável: título não garante entrada no céu, título não garante galardão. Galardão não é para quem tem nome, galardão é para quem tem obra. Tem muita gente se iludindo com o título, mas Jeová te trouxe aqui esta noite para dizer: melhor que título é serviço. Melhor que título é serviço. Melhor que título é serviço. Não te preocupa com quantos tu tem no Instagram. Te preocupa em ter uma vida ligada na palavra e no compromisso. Não te preocupa em ter foto estampada em cartaz. Se preocupa em ter o nome escrito no livro da vida. Quem recebe a palavra? Quem recebe? A influência deste sacerdote trazia para ele visibilidade e exposição. Ele era influente. É por isso que ele está sendo contado na história, porque ele exercia uma função de influência. E influência é o que eu faço. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer: não se preocupe em ser influência, se preocupe em ser referência. Não, fala isso para esse crente que está do teu lado, fala para ele: não seja influência, diz a ele, seja referência. Porque a influência acaba, a influência passa. Nome a gente tem, nome a gente perde. Visibilidade a gente ganha, visibilidade vai embora. Mas referência é algo que não passa. Referência é algo fixo e contínuo. Não te preocupa em ser influência. Deus te trouxe aqui para dizer: seja referência na sua escola, seja referência no seu trabalho, seja referência no teu bairro. Que por onde você andar, alguém diga: lá vai uma menina de Deus, lá vai o jovem de Deus. É doido, mas tem mistério de Deus na vida. É desse jeito, mas tem mistério de Deus na vida. Seja referência. Seja referência. Pelo amor de Deus, irmão. Fala com alguém que está do teu lado e diz a ele: seja referência. Fala com o que está do outro lado, diz a ele: seja referência. Seja referência. Seja referência. Descia. Deveria ter feito, mas não fez. Deveria ter cuidado, não cuidou. Deveria ter dado assistência, mas não deu. Aí Jesus está contando a história e ele continua: pelo mesmo caminho que o homem desceu, ocasionalmente o sacerdote descia também. E Jesus está contando a parábola e está dizendo: pelo mesmo caminho também descia um levita. Quem era o levita? O levita era o aprendiz do ofício sacerdotal.
mas ele já estava aprendendo errado. Ora, se quem deveria ser exemplo não foi, o que esperar daqueles que estão aprendendo? Esse texto lança luz para a carência de referência, para a escassez de referência. Quem tinha que ensinar certo, ensina errado. Quem tinha que aprender certo, aprende errado. E parece que a nossa geração caminha sem referência. Mas isso é mentira do inferno. Porque tem quem se contamine, tem quem se venda, tem quem se troque, tem quem adultera, tem quem se embaraça, mas eu estou pregando para um exército de juventude que ainda caminha na contramão desse mundo e diz: eu estou indo para o céu e caminhando em santidade. Deixa eu ver se aqui tem, deixa eu ver se aqui tem, deixa eu ver se aqui tem, deixa eu ver se aqui tem. Olha aí, 10 minutos. O sacerdote descia, o levita descia. Vamos comigo para você não esquecer. Diga assim comigo: o homem desceu, o sacerdote desceu, o levita desceu. Deixa eu ver se você aprendeu. Eu disse para você que é o homem e o sacerdote e o levita. Fala com esse crente que está do teu lado e diz a ele: meu irmão, faça melhor, seja pernambucano por 3 segundos e diga assim: ei terra. Bota um acento agudo nesse terra e fala para ele: ei terra, não espere muita coisa de quem está descendo. Bora comigo para a gente fechar. Diga comigo: o homem desceu, o sacerdote desceu, o levita desceu. Parece que está todo mundo descendo. Aí Jesus levanta os olhos e diz assim: mas tem um samaritano que está subindo. Tem alguém que está subindo. Tem alguém que está subindo. Tem alguém que está. Quem quiser descer, que desça. Eu tô subindo. Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém comigo? Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Olha Jesus contando a parábola, mas ia de caminho, ou seja, subia. E olha para cá, o comportamento de quem sobe é diferente. Vou causar polêmica, a roupa de quem sobe é diferente. O Instagram de quem sobe é diferente. Porque não adianta dizer que está subindo e posta foto de biquíni no Instagram. O comportamento de quem sobe é diferente. A postura de quem sobe é diferente. Não adianta dizer que está subindo e namorar com um e com outro, com uma e com outra. O comportamento de quem sobe é diferente. O comportamento de quem sobe é diferente. Meterga, súria, elaboraia, sorremia. Tem crente subindo, tem crente subindo. Tem crente subindo, tem crente subindo. Eu tô subindo. Quem quiser descer, que desça. Eu tô subindo. Quem quiser perder, se perca. Eu tô. Jesus está contando a parábola e ele diz:
o homem desceu, o sacerdote desceu, o levita descia, mas ia de caminho, subia um samaritano. Jesus usou a imagem do samaritano para polemizar mesmo, porque judeu não gostava de samaritano. Judeu não dava crédito a samaritano, porque os judeus, na sua arrogância, eles achavam que o céu era só deles, e só quem ia para o céu era eles. Mas quem decide a nossa chegada no céu não é homem, não é terra, porque eu não sei aqui, eu acho que não, mas lá pro lado do Recife tem gente que acha que é o dono do céu, o porteiro do céu, aquele que tem... Oh, irmão, vou lhe ensinar uma coisa para você não esquecer nunca mais. Você tem uma mão direita aí, uma mão direita? Deixa eu ver quem tem uma mão direita aqui. Faça um favor, olhe para a sua mão direita e veja se você acha uma marca de prego na sua mão direita. Olhe direitinho. Se não está na direita, deve estar na esquerda. Tem alguma marca de prego na tua mão esquerda? Não tem não? Por favor, coloque a mão aqui na sua lateral, assim, apalpe. Você se lembra de ter sido transpassado por uma lança alguma vez na sua vida? Coloque a mão na sua cabeça. Você se lembra de ter recebido uma coroa de espinho nela? Não? Então, se não tem marca de prego na mão, se lança não transpassou do lado, e se a tua cabeça não recebeu coroa de espinho, isso significa que você não é o dono da igreja, porque o dono da igreja carrega em seu corpo a marca do preço que teve que pagar por ela. É ele quem decide. Jesus disse: subia um samaritano, e esse samaritano, ele não tem prestígio, ele não tem conceito, mas ele tem um destino. Não, eu vou de novo para você receber. Esse samaritano não tem nome, esse samaritano não tem prestígio, mas ele tem um destino. Ele está subindo, ele está subindo. E você vai identificar os moradores do céu somente com um comportamento. Todo mundo que está indo para o céu não se contente e entra lá sozinho. É por isso que ele está subindo e tem alguém caído no meio do caminho. Ele tem destino, Jerusalém, que no texto era física, mas que na nossa realidade é celestial. Ele não tem nome, ele não tem título, ele não saiu no cartaz da Alma de Sal, mas ele tem um destino e está caminhando em direção a esse destino. Ele sabe que tem um céu de glória esperando ele, e quem ele vê no meio do caminho, ele quer arrastar e quer levar também, porque quem está indo para o céu não se contente e entra lá sozinho, quer levar mais um. Pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele e fala para ele assim: eu estou subindo, bora comigo. Ele está com cara de quem quer ir ou está com cara de quem quer ficar? Se ele está com cara de quem quer ir, ele vai saltar dessa cadeira, ele vai ficar de pé essa noite e vai dizer: eu estou subindo, eu estou subindo, eu estou subindo. Não tem nome, mas tem destino. Não tem referência, mas tem destino. Mora numa casa pobre, mas tem destino. Harpa
família é perdida, mas tu tem destino. O teu destino é o céu. O teu destino é o céu. Eu estou